Daí pessoal, como é que tá? Gente linda, gente bonita. Fabiano Giacomelli na área de volta. Tava com saudade de você. Tava com saudade dos nossos momentos, né? Do mate com sabedoria. Os últimos dias foram bastante corridos, visto que a minha esposa Vanessa passou por um procedimento cirúrgico, né? Havia um pouco de apreensão, apesar da fé, da certeza de que tudo ocorreria bem como ocorreu, tá certo? Desde já, algumas pessoas sabiam da situação, eu manifestei a situação para algumas pessoas, né? E desde já eu agradeço a todos vocês, tá certo? Que mandaram força, que oraram, enfim, que mandaram bastante força nesse momento delicado. Tá tudo bem, graças a Deus, ela está se recuperando e no decorrer aí dos dias a gente vai ver, a gente vai expressar um pouco aí, vamos falar sobre essa experiência que nós passamos, tá certo? A gente vai fazer alguma coisa segundo o que o Eterno nos direcionar. Mas pessoal, eu quero ser breve, quero ser rápido. Eu estava dias sem gravar, né? Porém, na terça-feira de manhã, terça-feira agora, minto, na quarta-feira pela manhã, momentos antes de irmos para o hospital, a fim de que ela desse entrada, né? Para começar os preparativos da cirurgia, uma palavra da Escritura Sagrada pesou forte no meu coração, falou comigo claramente. Então eu quero expressar agora essa palavra, simples, porém eu quero compartilhar com você. Da mesma forma que falou comigo, eu quero crer que vai falar com você também. Deixa eu botar o mate aqui no canto. Essa palavra se encontra, meus irmãos, meus amigos, gente bonita, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, lá no capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, né, aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi sendo cheio de água, ou se enchendo de água. Jesus estava, porém, na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou. E fez grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pessoal, em rápidas palavras, eu quero falar um pouco sobre preocupação, sobre ansiedade. E isso faz parte do ser humano. Preocupações, ansiedades por determinados momentos em que nós passamos, em determinados momentos que atravessamos na nossa vida. Eu sempre digo, nós não somos super-homens da fé. Não existe super-homem da fé, mulher maravilha da fé. Por mais que nós tenhamos, por mais
que nós procuramos nos reforçarmos, nos fortalecermos em Deus, nessa palavra de sabedoria, nessa palavra que muda vidas, aonde o conteúdo, a própria palavra, que é a boca de Deus falando, esse manual irrefutável, infalível, nós temos tudo que nós precisamos aqui dentro, meus irmãos. Mas por mais que nós sejamos apegados, que nós tenhamos uma vida devocional, enfim, faz parte da natureza do ser humano, estarmos preocupados, estarmos ansiosos por determinadas situações. Por exemplo, eu estou há tempo, desde o diagnóstico, há 4 meses atrás, até o procedimento cirúrgico da minha esposa, buscando a Deus, orando, falando com Deus, me fortalecendo na fé. Mas claro que uma ponta minha sempre se preocupa, e é natural. O problema é quando nós deixamos com que essa preocupação, é quando nós deixamos com que estes sentimentos de medo, de preocupação, de ansiedade tomem conta da nossa vida e venham apagar a fé e a certeza de que o milagre, a solução, o êxito está logo ali. E foi isso que aconteceu nessa ocasião com os discípulos. Havia um propósito do Cristo, de Jesus, em atravessar as águas para a outra margem, certo? E para o outro lado, para um lugar que diz no capítulo 5, chamado Gadara, onde lá havia uma necessidade de Jesus na vida de um homem, ok? Jesus precisava fazer um milagre em Gadara na vida de um homem apenas. Então havia um propósito, né? E havia um percurso para ser percorrido. Assim como há na nossa vida, nós estamos nesse propósito, nós estamos no mar da vida em determinado momento da nossa história, indo para o cumprimento de um propósito, certo? E diz que em determinado momento o mar fica bravio, o vento sopra forte, as ondas ficam gigantes e davam de encontro à embarcação, e houve medo, houve pânico, houve sentimento de morte por parte dos discípulos, apavoramento, e é natural. Só que tudo isso quase fez com que eles se esquecessem que, apesar daquilo tudo, preste atenção porque tu já está falando comigo e com você, apesar daquilo tudo, Jesus estava no barco. Jesus se encontrava no barco. E sabe, eu aprendo algumas coisas aqui. Era um momento difícil, era um momento onde só um milagre poderia reverter aquela situação. Porque a morte, o naufrágio era iminente. E eles tiveram muito medo. Mas você vê o que o medo, a angústia, a preocupação causa? Por um momento eu entendo que eles se esqueceram, porque antes desse acontecimento, certo? Eles já haviam vivenciado, visto, estado juntos de Jesus, e eles viram milagres acontecer. Antes disso, Jesus já havia curado paralítico, curado leproso, curado a própria sogra de Pedro, que estava com Jesus no barco. Jesus já havia expulsado demônios, Jesus já havia demonstrado o seu poder. Eles haviam visto na verdade milagres, certo? Visto milagres, e eles estavam indo para vivenciar, ou na verdade para ver outro milagre em Gadara. Mas
entre um milagre e outro milagre, entre uma ação divina de Deus e outra ação divina de Deus, houve a necessidade de agora, e isso vai sempre acontecer na nossa vida, de nós termos uma experiência com Deus e sermos nós o alvo do milagre. Uma coisa é nós vermos o milagre, outra coisa é nós vivenciarmos na nossa vida o milagre. Eles sabiam do poder de Jesus, mas agora a necessidade não era apenas ver na vida de outro, a necessidade era na vida deles. Houve medo, houve angústia, houve sentimento de morte. E tudo isso, quando nós deixamos com que isso tome a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, faz com que nós venhamos a nos esquecer que nós sabemos que Jesus pode fazer o milagre, que Jesus pode mudar essa situação. E Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo. Como homem, ele dormia. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como homem ele dormia, mas como Deus, ele nunca esteve dormindo. Como Deus, como o Senhor, ele tinha as rédeas da situação, como diz o gaúcho, na palma das suas mãos. Sinta a presença de Deus aqui. Como homem ele dormia, mas como Deus, diz o Salmo de número 121, e eu acho lindo demais, Salmo 121, ele não permitirá que você tropece. Oh, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Mas as circunstâncias fazem com que nós venhamos a esquecer disso. E daqui a pouco ele se lembra, mas Jesus está no barco. Ei, eu quero fazer com que essa palavra venha fazer você entender. Jesus está no barco nessa situação. Nada está perdido no barco da tua família, no barco do teu casamento, no barco da vida dos teus filhos, no barco dessa situação precária que quer você se encontra, no barco das tuas finanças, no barco da tua empresa, no barco dos teus negócios. Ei, você se esqueceu que Jesus está ali por um momento, mas quem sabe através dessa palavra você vai entender que ele só está querendo, com isso tudo, fazer com que você entenda: o mar está bravio, as ondas estão gigantes, o vento sopra forte, porque você está indo em direção a um propósito, e o mundo espiritual quer fazer com que isso não aconteça. Que nós temos um princípio de batalha espiritual, do bem contra o mal. Porque se você for olhar, eu não vou entrar nos pormenores, naquela região não era natural, era raríssimo isso acontecer. De um mar, que na verdade não é mar, né? Também não vou entrar nos pormenores teológicos, enfim. Na verdade era um grande lago, mas enfim, a Bíblia fala porque naquelas épocas não havia essa distinção. Mas enfim, vamos usar o termo mar. Não era normal naquela região acontecer o que estava acontecendo. Tem um princípio de batalha espiritual como existe na sua vida também. Bem contra o mal. Sei lá, eu não tenho problema em falar Deus e o diabo. Tem gente que não gosta, bem contra o mal, inferno contra o céu. Fale do jeito que você quiser. Eu só sei que tem um negócio. Tem forças espirituais que lutam contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra os teus negócios. Mas ei, se Jesus está no barco, tudo que você tem que fazer, entre aspas, é uma força de expressão, é acordar Jesus. É incomodar Jesus. E olha que interessante, ninguém gosta, quando está dormindo, ser incomodado, ser acordado. Ninguém gosta. Só que Jesus, tudo que ele mais gosta é que você o incomode, que você o acorde, que você diga: Jesus, acorda. É uma força de expressão, porque eu preciso de ti, porque se eu não tiver uma intervenção da tua parte, Jesus, eu vou naufragar, as coisas não estão nada bem para mim. E ele tem prazer em acordar, em levantar do sono, entre aspas. E foi isso que aconteceu, isso eu quero declarar e terminar na sua vida. Uma coisa é você ver o milagre,
Outra coisa é você ser o milagre, vivenciar o milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, nos teus negócios. E diz a palavra que Jesus então acorda, dá uma ordem ao vento, dá uma ordem ao mar, e diz que então o vento para de soprar, diz que o mar se acalma, e diz a palavra de Deus, e houve grande bonança. Eu gosto disso, porque tudo que Jesus faz na nossa vida não é uma coisinha, queridos, são coisas grandes, são coisas extraordinariamente maiores do que pedimos ou do que pensamos, e houve grande bonança. Não houve só uma bonança, houve grande bonança. Eu quero declarar na sua vida: acorde, Jesus, lembre que Ele está no barco dessa situação, porque eu vou declarar pela autoridade dessa palavra, vai haver grande bonança na sua vida, na sua casa, nos teus negócios, nos teus empreendimentos. O mar vai se acalmar quando Jesus falar: acalma-te, aquieta-te vento, acalma-te mar. O vento vai cessar, as ondas não vão fazer com que esse barco venha a naufragar. E vai haver grande bonança. E eu gosto do versículo de número 5. Aí todos ficaram maravilhados. Eu quero declarar isso também. Todos haverão de ficar maravilhados com aquilo que Jesus vai fazer. Todo mundo está pensando que você vai naufragar. Olha, cuida que isso é profecia. Todo mundo está pensando que você não vai chegar, que você não vai conseguir, que os teus objetivos não serão alcançados, não serão concluídos. Mas eu quero declarar: você vai chegar do outro lado. Que a palavra de Deus diz que depois de tudo isso termina então o capítulo de número 4 com o pessoal apavorado. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o versículo de número 5 vai começar. São diferentes versões, mas eu gosto daquela que diz: e chegaram. Se não me engano, deixa eu ver aqui na outra Bíblia, é Almeida, a Revista e Corrigida, a versão Revista e Corrigida, diz: e chegaram. Eu quero declarar: você vai chegar. Você vai atravessar esse mar. Pode vir monta, pode vir vento, pode vir o que quiser. Quando Jesus der uma ordem, tudo vai se acalmar. E você vai chegar, querido. Você vai chegar, querida, lá no outro lado. Na NVI, nova versão internacional que eu uso aqui, também é interessante. E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Use a versão que você mais gostar. Quero declarar: e chegaram, e atravessaram. Você vai chegar, você vai atravessar essa situação. Isso não vai ser o teu fim. Eu quero declarar nesta manhã de domingo: acorde, Jesus, incomode, Jesus. Tudo que Ele quer ser incomodado por você. Deixa eu orar com você nessa manhã. Senhor Deus, em rápidas palavras, Senhor, eu quero declarar essa palavra. Quero declarar, Senhor, que na vida desse homem, na vida dessa mulher, Senhor, dessa família, dessa empresa, desse negócio, desse empreendimento, Senhor, o mar pode estar bravio, as ondas estão gigantes, parece que nada vai dar certo e que esse barco vai naufragar. Eu quero declarar e quero orar, Senhor, no nome de Jesus, por essa casa, por essa família. E quero te pedir: Deus, Senhor Jesus, acalma o vento, aquieta o mar e traz grande bonança para essa família. É o meu desejo que haja paz, que haja prosperidade, que haja bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, queridos. No nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, domingo abençoado para você. Já quero declarar uma semana abençoada no nome de Jesus, e que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Beijo no seu coração.